Olá pessoal, nesta videoaula vou resolver uma questão da lista de tarefa relacionada com o cálculo do trabalho a partir do diagrama de Clapeyron. Então na videoaula anterior nós vimos como fazer isso e dessa vez eu vou mostrar através de um exercício como nós calculamos o trabalho, mostrar mais uma vez como calculamos o trabalho a partir do diagrama de Clapeyron. Então eu vou carregar aqui um dos exercícios da lista, que é a questão número 5. E notem que na tarefa eu pedi para vocês entregarem as questões 1, 2, 3 e 4. Então temos aqui uma transformação de um gás que vai sofrer, ou vai passar pelos estados de A para B, de B para C e de C para D. Então considere o diagrama de Clapeyron abaixo, no qual está representada uma determinada transformação termodinâmica A, B, C, D. Então são 4 estágios diferentes. Então, além de nós termos o cálculo do trabalho, nós também temos algumas questões relacionadas à compreensão do diagrama, a interpretação dele. Então nós vamos começar por essas questões. No item A, por exemplo, a pergunta é se o volume está aumentando ou diminuindo. E nós podemos considerar então que o sistema saindo do ponto A indo para o ponto B já tem aí um aumento de volume de 2 para 4 metros cúbicos. Indo de B para C tem mais um aumento de 4 para 8 metros cúbicos e de C para D não há nenhuma variação de volume. Então podemos considerar que na transformação que nós estamos aqui observando no diagrama, nós temos então um aumento de volume. Vamos colocar aqui que o saldo é um aumento. Afinal de contas, o nosso sistema sai do estado inicial A, com volume 2, e chega no estado D com volume 8, aumentando de volume a cada estágio aí, intermediário entre A e D. Trata-se de uma compressão ou de uma expansão? Essa é a pergunta do item B. Veja, se nós já identificamos que está havendo um aumento de volume, então nós vamos ter uma expansão. Do contrário, nós teríamos uma compressão. Quando o volume diminui, nós temos uma compressão, e quando o volume aumenta, nós temos uma expansão. Determine, aqui no item C, determine o trabalho envolvido na transformação. Então, veja, para determinar o trabalho, aí nós temos que nos ater ao gráfico. Nós temos que usar o gráfico e calcular a área envolvida aqui nessa transformação de A até D. Se fosse uma transformação isobárica, volume constante, aí nós poderíamos até aplicar a equação se quiséssemos, mas não é o caso, né? Então nós temos que calcular a partir do diagrama, já que é uma transformação que não é isobárica. Chama a atenção que no processo BC, que é uma parte de toda a transformação, nessa etapa aqui a pressão é constante. Tudo bem? Mas na transformação de um modo geral, A, B, B, C e CD, a pressão vai variando. Então nós vamos calcular pela área do gráfico. Veja como procedemos. Primeira coisa é delimitar que área nós vamos calcular. Então veja, pegamos aqui do ponto inicial, nós temos aqui esse volume, o volume inicial, seguimos até o volume final e, portanto, vamos até a última ou o último estado do sistema. Então aí surge uma figura que em princípio parece ser bastante complicada, mas na verdade eu vou mostrar que é bem simples. Veja, o que nós temos que calcular é essa região aqui interna. Percebe que a última parte aqui não envolve nenhuma área, porque é só uma linha vertical. Até aproveito para chamar a atenção de um detalhe. Uma linha vertical no diagrama de Clapeyron corresponde a uma transformação isovolumétrica. Então aqui o volume está permanecendo constante, sempre 8 metros cúbicos de C até D. Se o volume é constante, o teu sistema não está nem expandindo, nem comprimindo, então não tem trabalho. Por isso que nessa linha vertical, abaixo dela, não tem área nenhuma. Nós não vamos então incluir nada aqui, né? Ficamos, portanto, com essa região aqui que eu destaquei. Agora vamos separar, vamos dividir essa região em figuras conhecidas. Nós vimos
que temos duas áreas básicas, o retângulo e o triângulo retângulo. Então, sempre que nós tivermos uma figura complicada, nós vamos procurar dividi-la em duas ou mais partes, né? Montando-a ou separando-a em pequenas partes que serão retângulos ou triângulos retângulos. Então aqui, por exemplo, ó, a gente pode criar ou imaginar, né, um grande retângulo, e aí já temos quase toda a região necessária a ser calculada já considerada, e aí fica faltando essa pequena parte aqui que nós vamos montar com um triângulo retângulo. Então isso aqui vai ser a área 1 e isso aqui, essa parte aqui de cima, a área 2. Então a área 1 é toda esta região aqui que forma um grande retângulo e a área 2 é essa regiãozinha menor aqui que forma um triângulo retângulo. Então é importante que da figura que nós tivermos, nós sejamos capazes de dividi-la em partes do tipo triângulo, retângulo e retângulos. A gente pode dividir como quiser, mas desde que sejam essas duas figuras na base para montar a figura final, a gente vai conseguir calcular sem maiores dificuldades. Então agora nós vamos fazer o cálculo da área 1. O trabalho vai ser a soma da área 1 mais a área 2 calculadas. A área 1 é base vezes altura, que é um retângulo, B vezes H. E a área 2 é base vezes altura sobre 2, porque é um triângulo retângulo. Então vamos lá procurar esses valores. Na primeira figura, a figura de baixo, nós temos essa base aqui, ó, que vai de 2 até 8. Então nós temos 6 unidades de volume. E a altura vai daqui até aqui. Então nós temos 2.000 unidades de pressão. Então, base 6 vezes altura 2.000. Agora nós vamos para a parte do triângulo retângulo, a parte que está em cima. Veja, a base vai daqui até aqui apenas. E isso nos dá 2 ou 2 unidades de volume. A altura vai daqui até aqui. Então, de 2.000 até 5.000, nós temos 3.000 unidades de pressão. Então, vamos colocar aqui base 2 unidades de volume e altura 3.000 unidades de pressão. Não podemos esquecer o fator 2. Agora vamos fazer as contas. O trabalho, então, será da primeira área, 2 vezes 2.000, nos dá 12.000. E da segunda figura, nós podemos simplificar aqui, ó, temos, então, 3.000 joules, totalizando, então, 15.000 joules de trabalho. Essa é a quantidade de trabalho que o sistema, ou que está envolvida na transformação que o sistema está sofrendo conforme o diagrama apresentado. Aqui na parte de baixo nós temos uma última pergunta, se o sistema realiza ou recebe trabalho, ou seja, se o sistema empurra alguma coisa ou se o sistema é empurrado por alguma coisa. Então, como sabemos a respeito disso? É pelo comportamento do volume. Se está havendo um aumento de volume, se está havendo uma expansão, o nosso sistema está realizando o trabalho. Então podemos colocar aqui que o sistema realiza já que o volume aumenta, ou já que trata-se de uma expansão. Posso justificar das duas formas. Então é isso, pessoal. Temos aí a resolução de um problema comentado e vocês então podem utilizar essa videoaula como referência para resolver as demais questões da lista de tarefa. Até mais!